Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a triste eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo de 2022. Esta eliminação ela foi precoce, muito antes do que eu imaginava. Acho que o Brasil tinha condições de seguir à frente durante esta competição por mais tempo, quem sabe chegar à semifinal ou final dependendo dos seus adversários. É, o Brasil fez um começo razoável, não fez um grande começo, não foi uma seleção que impactou os olhos das pessoas que gostam de futebol com a demonstração de qualidade. Pelo contrário, fez um primeiro jogo de poucos gols, um segundo jogo mais difícil ainda, e um terceiro jogo que foi péssimo, que foi a derrota para Camarões. Depois faz um jogo sensacional contra a Coreia, porém contra um adversário extremamente fraco e que estava muito nervoso, muito desorganizado diante do desafio que eles estavam enfrentando. Era uma seleção nova para o nível de futebol que o nível do futebol daquele momento exigia. Então foi a melhor atuação brasileira, mas também foi um jogo muito fácil. Contra a Croácia, o Brasil não joga mal no sentido de ter tido oportunidades para finalizar o jogo, porém não consegue fazer finalizações que resultassem em gols. Um dia de azar, talvez, para os atacantes, para os jogadores que tiveram oportunidade de chutar, mas ali tinha o melhor da seleção brasileira, o melhor dos jogadores de futebol do mundo, e não dá para ter, a nível de Copa do Mundo, jogadores, tantos jogadores com má sorte. Pelo menos algum desses jogadores precisavam se destacar. O Neymar volta de lesão nesse jogo contra a Croácia, não faz uma boa partida, ele fica desaparecido durante todo o jogo e vai surgir ali de forma épica com um golaço no, no final da prorrogação, se eu não me engano. Mas sai aquele gol, sai um gol, sai na prorrogação o gol do Neymar. É, Aparentemente o jogo estava ganho e estava por algum motivo, algum momento, alguma um lapso, algo aconteceu na cabeça dos jogadores que eles acreditavam de fato que eles eram os melhores do mundo, que eles não precisava de esforço para vencer aquele jogo. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Parece uma certa imaturidade, mas não dá para falar imaturidade porque tinha jogadores muito experientes ali. Thiago Silva, Casemiro, Neymar, são jogadores extremamente experientes e não dá para colocar na conta da inexperiência, porque ali foi um erro coletivo onde vários jogadores simplesmente esquecem que estão disputando o principal campeonato de futebol do mundo, esquecem que ali é um jogo de quartas e finais da Copa do Mundo e que estava enfrentando uma seleção que estava vindo de uma final de Copa do Mundo, não, e onde tinha um dos melhores jogadores do mundo. Acontece um vacilo coletivo por coincidência ou não, a seleção brasileira nas últimas Copas vai perdendo os seus jogos, vai sendo eliminado em jogos onde não apenas uma pessoa
se vai mal. Geralmente a seleção brasileira tem sido eliminada em situações onde vários jogadores se desorganizam, perdem a concentração e culmina numa derrota. Não foi diferente desta vez, vários jogadores erraram no lance do gol da Croácia. A Croácia sobrevalorizar tanto a posse de bola quanto a finalização que ela teve chance, ela concluiu em gol. E isso é o futebol de resultado, é o futebol que a gente espera, é o futebol que ganha títulos. O Brasil ele tem uma certa dificuldade de entender isso, que jogadores lacradores, jogadores dançarinos, jogadores que plásticos demais, esses jogadores são muito legais quando ganham os seus títulos, né? Mas as pessoas esquecem, e esses jogadores esquecem, que a gente não precisa de nada disso para ser jogadores de futebol com títulos. Não precisamos de tanta firula para ser campeões de Copa do Mundo. E não é por menos que tantas seleções de outros países conseguiram ganhar seus títulos sem metade dos jogadores caríssimos que o Brasil tem, né? Então, ou jogadores que fazem toda aquela mágica com a bola, né? A gente não está jogando uma competição de freestyle, onde quem dribla mais vence, quem tem mais seguidores vence, quem tem mais influência nas redes sociais vence. Estamos jogando um esporte que vence quem coloca a bola na rede do adversário. E o Brasil não consegue fazer isso porque, acredito eu, perde muito tempo fazendo graça, fazendo firula, querendo chamar atenção. Olha o tanto de polêmicas que a seleção brasileira atual e jogadores da antiga não se meteram nos últimos dias, né? Logo esses jogadores da antiga que são responsáveis por trazer o que nós temos hoje na seleção brasileira. A gente sabe o quanto foi prejudicial aquele grupo de jogadores, Cristiano Ronaldo, Adriano, Kaká, Roberto Carlos. Esse grupo é responsável por uma das competições e da prova de como não se comportar mais gritante numa Copa do Mundo quando se é atleta. Esse grupo, eles são responsáveis por proporcionar aquelas cenas ridículas, se eu não me engano, da Copa de 98, né, onde tudo virou festa, tudo virou era um show business, aquela seleção acabou numa trágica derrota. Tentou-se mudar isso para que isso não voltasse a acontecer, mas infelizmente de forma diferente isso volta a acontecer, vem acontecendo em todas as Copas e em todas as atuações da seleção brasileira, e não foi diferente nessa. Eu sou muito fã do Tite, pelo menos acho que ele foi extremamente competente com a seleção brasileira no que se diz classificação para a Copa do Mundo. Acho que ele fez isso muito bem quando teve as suas oportunidades, porém fracassou 2 vezes durante as Copas e jogando mal, né? Não tirando o melhor dos jogadores. E um dos motivos para que ele tenha sido mal, acho que foi a falta de personalidade dele de fazer o que deveria ser feito. Então, por exemplo, nessa Copa ele leva o Daniel Alves, nada contra, mas nós perdemos o jogo pela direita com um jogador improvisado na direita. Esse não é o maior problema, mas assim, foi um problema
que só está sendo evidenciado por causa da derrota. O Tite acho que nesse momento nós precisamos de fato de um técnico estrangeiro com muita bala na agulha, com muita personalidade, para conseguir quebrar das manias, das tradições dentro do futebol brasileiro que tem feito tão mal para a seleção brasileira. Enquanto não mudarmos isso, enquanto alguém não vir para moralizar a seleção brasileira, tirar algumas garantias que alguns jogadores têm sem nem precisar se esforçar, sabe? Então a gente precisa de uma seleção onde valorize aquele jogador que tem projeção de futuro, sabe? Jogadores que vão trazer resultados não só para o presente, mas também para o futuro. Também precisamos mudar, inovar, ter trazer novos jogadores, não amigos de amigos para fazer grupo bom. A gente não precisa de amigos jogando numa Copa do Mundo. A gente precisa dos melhores jogando. E melhores de fato. Nós temos nessa Copa Suárez no banco de reserva, Cavani no banco de reserva, Cristiano Ronaldo no banco de reserva. E a seleção, nós tivemos uma convocação ridícula do Daniel Alves. Já até falei, acho que em algum vídeo aqui, que não era totalmente contra, porque deve ter seus motivos, e esses motivos provavelmente tem a ver com questões de grupo. Mas quanto não foi prejudicial essa decisão? Quanto um jogador em alta e com rendimento muito proveitoso não poderia ter feito a diferença e evitando, por exemplo, adaptações no esquema tático do que o Tite pensava para a seleção brasileira. Então, assim, nunca antes pensei que defenderiam um estrangeiro para a seleção, mas hoje é o que eu acredito que é a única solução para o Brasil voltar a ter mais do que esperança, ter certeza de que é possível vencer uma Copa do Mundo. Enquanto a gente tiver gente mandando, jogador escolhendo quem é que vai ser convocado, a gente não vai ter resultados positivos. O futebol é muito estranho, né? Porque às vezes acaba dando tudo certo, mesmo quando tudo está errado, né? Então pode ser sim que com esse esquema de seleção, onde jogadores decidem quem é que vai ser convocado, qual é o que mais agrada ao grupo, pode ser que um dia vença, mas normalmente isso não acontece, né? E infelizmente, quando uma seleção brasileira perde, ela faz muita gente chorar. Muita gente leva muito a sério o futebol no Brasil. Então a gente não pode brincar com algo que é considerado uma paixão nacional. Além de que a Copa do Mundo ela foi politizada por estes jogadores, pela CBF, pelo governo que está acabando. Isso foi muito ruim para a história da seleção brasileira, muito ruim para o futebol brasileiro, e esta Copa podia ser a oportunidade da despolitização da seleção brasileira e da reaproximação dos brasileiros com a seleção brasileira. Acho que estávamos em bom caminho, estávamos fazendo esse trabalho, mas a eliminação precoce acabou prejudicando, e acho que a seleção brasileira, os jogadores da seleção brasileira vão ter muito que se esforçar muito, isso se quiserem, porque muitos nem vão querer, porque faz parte do perfil dele essa ideia elitista, de que eles são mal visto pelos brasileiros, que não reconhecemos a importância deles,
Mas é lógico que não. Olha o tanto de coisa que esses caras fazem, que é tão longe da nossa realidade, né? E sem contar quando não apoiam um presidente que fez tão mal para a população brasileira, né? Que aumentou o preço de tudo, que deixou um monte de gente morrer de Covid. É lógico que as pessoas não querem se aproximar desses jogadores e não querem reconhecer algo de importante ou de referência, que eles possam trazer algum tipo de referência para nós brasileiros. Que venha um novo ciclo no futebol e que seja de mudanças radicais para que a gente possa ter alegria, pelo menos no futebol. Grande abraço. Vou pedir que sigam esse canal, curtam esse vídeo e é isso. Grande abraço e até mais.